aí, galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. E com a eminente reapresentação de Amor à Vida no horário nobre da emissora, que ela é uma das mais cotadas para substituir a vaga de Fina Estampa, se a volta de Amor de Mãe não acontecer esse ano, eu decidi o quê? Fazer um vídeo especial de Amor à Vida, para a gente relembrar a história dessa novela. Que a gente já vai refrescando na memória pra grande volta, se é que ela vai voltar mesmo. Mas se ela voltar, o vídeo tá aqui, né, gente? Ela foi uma novela das 9 exibida entre 2013 e 2014, escrita por Valci Carrasco, direção acho que foi de Rolf Maia, se eu não me lembro. Errei, gente. A direção da trama foi de Mauro Mendonça Filho. Foi uma novela exibida no horário das 9. E ela fez certo sucesso. Não foi tipo um estrondo igual a Avenida Brasil e Fina Estampa, mas foi um grande sucesso. E ela substituiu Salve Jorge, que tinha sido uma audiência bem morna, e foi substituída por Em Família, um dos maiores fracassos do horário das 9 da Globo. Teve uma audiência razoável, então vamos lá destacar os principais pontos dessa novela de Valci Carrasco. A trama começa com Paloma e Ninho, que estão no Peru. Ela está fazendo uma viagem e ela conhece o Ninho. E nessa viagem ela acaba ficando com o Ninho e engravidando. Quando ela volta, ela é super maltratada pela família por estar grávida e acaba tendo seu filho em um bar. E nesse bar acaba que a criança é roubada pelo próprio irmão dela e jogada em uma caçamba de lixo. O irmão dela, o Félix Matheus Solano, grande vilão da trama, muito carismático inclusive, jogou essa criança lá na lixeira e foi embora. Seguiu a vida dele. E aí, quem acha essa criança? O protagonista da trama, Bruno, interpretado por Malvino Salvador. Ele acaba de perder a mulher e a filha em uma cirurgia, no parto, eu acho que ela morreu no parto. E aí ele perdeu a filha e a mulher. E aí ele acha Paulinha, que é a criança do lixo, que ele ainda não tinha dado esse nome, mas ele ia dar esse nome. Ele acha essa criança no lixo, e aí daí em diante essa criança passa a ser filha dele e ele cria ela como se fosse filha dele. Só que no decorrer da trama, Paloma vai descobrir que seu irmão jogou uma criança na caçamba do lixo, e mais tarde vai descobrir que é a filha do Bruno, que ele está criando a filha da Paloma na verdade. E aí é a grande questão da trama. O Bruno vai esconder isso da Paloma, que ele já vai descobrir antes dela. E quando ela descobrir, ela vai ficar meio irritada, né? Vai ficar tipo, pô, você tava com a minha filha que jogaram no lixo, não me contou? A gente é um casal, eu amo você, você me ama, por que você tá escondendo isso de mim? E é aí que a trama vai se desenrolar. Aí, como mãe de Paula Oliveira, nós temos a Patrícia Pilar, Gente, Pilar é o nome da Suzana Vieira. Patrícia Pilar é uma grande atriz que fez a grande Flora de A Favorita, inclusive. Que vai voltar no Globoplay, gente. Então quem tiver Globoplay, dá uma passadinha lá, assiste A Favorita, que é muito legal, que eu sei. Então Pilar, que é interpretada por Suzana Vieira, fazia par com César, que era Antônio Fagundes. Eles estavam num casamento desgastado, que acaba terminando, ainda um pouquinho de ajuda de Vanessa Giacomo, a grandiosa Aline, também uma das grandes vilãs da trama, junto com o Félix, e ela separa Pilar de César. Chega determinado momento da trama que César está doente, cego, e a Aline simplesmente trai ele, assim, na cara dele, na frente dele, mas como ele está cego, ele não consegue ver, com o Ninho. Ela começa a trair ele e ele nunca percebe. Todo mundo tenta alertar o César sobre a índole da Aline, mas ele não escuta. Até que chega um momento que ela quase mata ele, ela é presa no final, e a gente tem aquela antológica cena da Aline tentando fugir da cadeia. Ela morre eletrocutada na cerca elétrica, uma cena muito Valci Carrasco ter isso, mas foi muito boa a cena, acho que foi um dos pontos altos da novela. Nós tínhamos também personagem da Márcia, que era a Márcia e Valdirene, interpretada por Elizabeth Savala e Tata Werneck, que eram mãe e filha, e era um dos núcleos mais incríveis da novela, que também tinha o Luiz Melo, que aparecia sem memória, e Elizabeth Savala, que era uma ex-chacrete, bem novela Valci Carrasco isso, gente. Pegava ele porque ele estava na rua e botava ele pra dentro pra cuidar dele, porque ele perdeu a memória.
e aí ela cuida de Luiz Melo. E isso gera eles formam um casal muito fofo, eles são muito engraçados juntos, eles são o alívio cômico da trama, junto com Valdirene. Valdirene, gente, o que falar de Valdirene? Valdirene foi uma grande personagem, ela passou a novela inteira tentando achar o par ideal para ela, deu em cima de Neymar, foi parar no Big Brother, mas no final ela quis ficar mesmo, foi com... Qual era o nome dele, gente? Com o Carlito, Anderson de Rives, novamente na novela do Valci Carrasco, né? Porque tem que ter ele na novela do Valci Carrasco. E ela se apaixona por ele faz aquele funk horrível, que era um funk horrível. Inclusive, quando vocês vão botar música em novela, vocês fazem cada música terrivelmente ruim. E com ele não foi diferente, a música era terrível, era muito horrível a música, gente, de verdade. Era muito ruim. Mas o casal era muito engraçado, porque chega um momento que a Valdirene, ela tem que decidir se ela vai ficar com ele mesmo pobre ou se ela vai continuar correndo atrás dos ricos. Acaba que ela fica com ele, tem acho que 3 filhos ou 2, e é muito legal a história deles. É um casal que era muito engraçado e legal de acompanhar, é divertido. A Aline, pra quem não sabe, que eu falei agora há pouco, ela era vingativa por um motivo. César destruiu a vida da mãe dela. Então ela volta pra se vingar pela mãe dela. Que o César era um cara muito ruim com a mãe dela. Ela se torna secretária dele pra tornar a vida dele um inferno. E esse plot da vingança também é sempre muito legal. Nós tínhamos também a personagem da Marina Rui Barbosa, que era a Nicole, que se transformou numa fantasma, curiosamente depois de rejeitar raspar a cabeça para a personagem que tinha câncer. Valci Carrasco transformou ela num fantasma, ela ficou até o final da novela sendo uma fantasma. Inclusive, acho que foi um dos pontos baixos da carreira da Marina Rui Barbosa. Ultimamente são muitos, né? Que os personagens têm dado muito certo, não, ela entra em cada bomba. E nesse núcleo da Nicole, nós tínhamos o Thales e a Leila. O Thales, interpretado pelo Ricardo Tozzi, ele se envolvia com a Nicole com a intenção de ficar com o dinheiro dela. Acabava que ela morria por conta do câncer, virava fantasma, não só pelo câncer, mas pela questão dela não ter raspado a cabeça, né? Porque se ela tivesse raspado, talvez a personagem tinha ficado na novela até o final. Porém, ela tinha um contrato com a Pantene, né, gente? Contrato com a Pantene não é pra qualquer um. E ela não podia raspar a cabeça. Aí a personagem começa a atormentar a Leila e Thales, que a Leila era a personagem da Fernanda Machado, que inclusive está há muito tempo longe das novelas, gosto muito dela, volte logo. E aí ela virava uma fantasma e começava a atormentar os dois. E acaba que ela termina com a relação dos dois. A relação dos dois chega ao fim por conta desse negócio aí da fantasma. Ele também não concorda muito com o que ela fez com a Nicole. E ele se sente muito culpado por ter enganado ela. E acaba que no final aparece a Sofia Abraão, isso mesmo, ex-apresentadora do video show, do finado video show, gente, inclusive, ó, saudades video show. E aí ela aparece na novela e ela vira o par do Thales. Ela é como se fosse uma nova versão da Nicole, né? Porque todo mundo sabe que o Valci Carrasco não ia matar a Nicole, ele só matou porque ela não quis raspar a cabeça mesmo, porque ele tem um ego muito grande. E aí agora a gente vai pro próximo núcleo, que é o núcleo do Nico e do Heron. O Nico e o Heron eram um casal no início da trama. Eles pediam a Marilis Baroni para ser barriga de aluguel do filho deles. Mas acaba que ela decide ficar com a criança. E aí gera uma grande polêmica. Acaba com a relação dos dois. Ela consegue destruir o relacionamento dos dois. Que ela faz o Heron se apaixonar por ela. Não sei se ele fica com ela no final, gente. Eu não assisti a novela toda. Eu não tive forças para aguentar essa novela até o final. Eu devo ter visto o último capítulo, mas também não lembro porque não foi tão boa assim, né, gente? Aí ela destrói o relacionamento do Nico com o Heron. E aí nesse meio tempo entra o Félix, que é o vilão da trama, e ele se apaixona pelo Nico, que ele chamava de Carneirinho. E aí os dois se tornam um novo casal gay da trama. E eles são muito legais de acompanhar, era um dos casais que tinham mais fã-clube aqui fora. E foi o primeiro beijo gay de uma trama das 9. E isso foi muito legal, a trama teve esse papel muito importante na TV brasileira. E a história dos dois era muito legal, porque teve uma construção muito legal, que é raro para Valci Carrasco, né? Ter uma construção muito legal, é raro. Então o casal era muito carismático, então esse casal conquistou o público e no meio da novela, quem se tornou protagonista foi o Félix. Ele roubou o protagonismo da Paloma e do Bruno, e ele era o protagonista de Amor à Vida, não tinha ninguém que não concordasse. Chegamos agora ao núcleo
Michel, gente. Era Michel o nome do Caio Castro, gente? Eu não tenho certeza. Era Michel e Patrícia. Eles se conheciam assim meio que do nada, depois da Patrícia ter sido traída. E eles se apaixonavam e era um casal também muito legal, porque eles estavam sempre a ponto de serem descobertos, ele ia levar flores para ela pelado e rendia cenas muito legais. Eu acho que esse casal ele rendeu muito justamente por essa química que teve entre a Maria Casadeval e o Caio Castro. São dois atores que tiveram muita química desde o início do casal e este casal também era um dos mais chipados durante a exibição da novela. O público torcia muito por eles. Agora nós chegamos ao quê? Ao núcleo da família do Félix, que ele era casado com a Edith e tinha o Jonathan como filho. E a Edith, ela sabia do segredo dele e ficava usando esse segredo contra ele, falando que ia contar para todo mundo, que na verdade ele não gostava de mulher, que ele estava casado com ela só de fachada. E ela traía ele com o garçom da casa. Garçom ou era mordomo? Era o mordomo da casa. E depois ela foge com esse mordomo vestido de noiva no meio da rua. Também foi muito bom esse casal, a gente torcia, porque a Edith ela era muito amargurada, justamente por esse relacionamento que ela tinha com o Félix, porque apesar de tudo ela gostava muito do Félix e o relacionamento deles não dava certo, então ela ficava muito mal. Depois que ela conheceu esse motorista, esse mordomo, acho que era mordomo, gente, espero que seja, ela conseguiu se libertar um pouco mais e se sentir um pouco melhor. Aí o Jonathan, que era o filho do Félix, no final da trama a gente descobre que era um dos plots assim, mais absurdos da trama. A gente descobria que o Jonathan era filho do pai do Félix, o César. Então esse tempo todo o Félix criou um filho que era na verdade o irmão dele, gente. Então, ó, polêmica esse núcleo. Esse núcleo teve muita polêmica. A gente também tinha nesse núcleo a Perséfone. Perséfone, gente. Esse nome era bizarro, hein? Eu não sabia nem sabia que o nome dela era esse na novela. Lembrava da personagem, mas não lembrava que ela tinha esse nome. Que era interpretada pela Fabiana Carla. E era uma personagem também muito legal de acompanhar. Ela era divertida e rendia cenas incríveis, gente, a personagem. Ela fazia par, se eu não me lembro, com o Rodrigo Andrade, que interpretava o Daniel, e ele não aceitava muito bem. Então a novela ainda abordou um pouquinho desse transtorno de imagem, que ele tinha preconceito com ela por ela ser gorda. Ele ficava o tempo todo falando que ela tinha que fazer dieta para emagrecer. E aí acaba que no final acho que ela não fica com ele porque ela não consegue suportar essa situação, né? Ninguém deve suportar esse tipo de coisa. E é um personagem também muito desnecessário, gente. A trama também abordou por meio do José Wilker com a Carolina Kerstin, que a última interpretava a personagem Gina, o relacionamento entre pessoas de idades diferentes. Ele era bem mais velho que ela e mesmo assim surgia um romance entre eles. No meio da novela a gente descobria que ele podia ser pai dela, mas eu acho que no finalzinho descobriu que na verdade ele não era pai dela não, gente. Coisas absurdas de novela do Valci Carrasco. Então a trama abordava muitos assuntos e esse assunto era um deles. Vamos ver se eu esqueci de algum personagem. Lógico, gente, eu não posso esquecer dessa personagem. A Linda, que era interpretada pela Bruna Linsmeyer. A personagem tinha... Acho que ela era autista. A Bruna Linsmeyer, ela era autista nessa novela. E ela dava uns surtos dela, ela gritava, porque era muito difícil dela lidar com a família, que a família não sabia lidar muito bem. Até que ela conhece um outro personagem que faz par com ela, que começa a ajudar ela com essas questões. Eu não lembro qual era o personagem, mas eu acho que é o Daniel. Aí o Rainer Cadete, que interpretava o Rafael, a essa altura eu já botei a foto aí pra vocês na edição. O Rafael, ele também era um personagem muito legal, que ele tinha essa sensibilidade para lidar com a Linda. E isso gera uma torcida muito grande para o casal, a gente torce muito por eles, porque ele torna a vida da Linda melhor. Ele entende a Linda, ele é poético com a Linda, então a gente começa a torcer muito por eles, de verdade. O casal é muito legal de acompanhar. E a gente consegue ver a melhora que vai acontecendo na vida da Linda por conta da entrada do Rafael nela. Então foi muito legal de acompanhar a história dos dois.
A gente também tinha a enfermeira Silsa, interpretada pela Neuza Maria Faro. Essa enfermeira, ó, muito legal ela, gente. Rendia altas cenas. Tinha gente empurrando ela do chão. E ela protegia a criança lá com toda a força dela, mas a gente sabe que não conseguiu proteger até o final, né? Mas ela tentava. Ou se tentava, gente. Que personagem. Essa atriz também é incrível. Minha opinião sobre essa atriz, ó, é a melhor possível. Ela é muito incrível. Gente, tô vendo aqui, olha... Essa novela tem personagem, hein, gente? Um monte de personagem que eu não lembro mais, né? Que a gente lembra mais do núcleo principal mesmo. Então agora que eu já relembrei os principais personagens dessa trama, vamos falar sobre como era a história, se a história era rápida, se a história era lerda. Lógico, a novela teve uma duração assim até grande, né? Ela teve 221 capítulos, que é uma coisa muito rara de uma novela ter 221 capítulos na Globo atualmente. Apesar disso, a trama tinha bons ganchos, acontecia boas histórias, tinham boas reviravoltas. E os personagens eram muito carismáticos. Não todos, mas boa parte era bem carismática. Principalmente o Félix e o Nico, que conquistaram, pegaram a história para eles. A novela meio que era deles. Então, gente, o final do Félix também foi muito legal, que ele tinha uma rivalidade muito grande com o pai dele, né? Eu acho que o pai tinha essa dificuldade de aceitar o Félix de como ele era. Então, no final, quem cuida do pai é o Félix, e ele faz questão de cuidar do pai dele doente, que ele sente que é papel dele cuidar do pai dele doente. E no final acaba ele, o Félix e o Nico. E tem uma cena muito legal deles na praia, do Félix, aí finalmente ele fala que ama o pai, e o pai também fala que ama ele. Eles dão as mãos, e é uma cena muito bonita de acompanhar. O Bruno e a Paloma terminam juntos, né, como já era de se imaginar. E depois a Clarinha, que era a Clara Castanha, que na verdade era Paulinha, gente. Paulinha. Clarinha é uma amiga minha, gente. Eu fico confundindo com Paulinha, que era a personagem da novela. A Paulinha acaba perdoando o Félix e eles ficam até amigos, porque a Paulinha não consegue ter ódio dele, apesar de tudo que ele fez. Então ela consegue perdoar ele e eles ficam amigos. E também foi muito legal essa parceria da Clara Castanho com o Matheus Solano. Foi muito boa de acompanhar essa parceria dos dois. Então, basicamente, a história da novela foi essa. Se eu não me engano, o Ninho foi esfaqueado pela Vanessa Giacomo, que era a Aline. Ela esfaqueou o Ninho. Eu lembrei dessa informação agora, achei importante falar. E a Aline termina lá, né? Eletrocutada na cerca elétrica, não consegue se vingar totalmente, apesar dela ter destruído o Félix de fato, deixou ele na cadeira de rodas até o final da novela. Então ela conseguiu de fato o que ela queria, porém morreu no caminho. Então essa foi algumas histórias de amor à vida. Se eu não comentei algum personagem ou alguma trama que você gosta, você comenta aqui embaixo que eu vou ler, vou comentar junto com vocês. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui, ó, mateusmacedo568lo@gmail.com para quem quiser entrar em contato. E esse foi o vídeo, até a próxima. Tô atrasado.